Na antiga e gloriosa cidade de Corinto, reinava um homem extremamente ardiloso. Seu nome era Sísifo. Ele era, provavelmente, o homem mais esperto de seu tempo. Sim, o mais esperto, mas certamente não era o mais sábio. Sísifo era descendente direto de Prometeu, o titã que ousou se envolver em assuntos que só diziam respeito a Zeus, e por isso ele pagou um alto preço. E assim como seu ancestral, Sísifo decidiu interferir nos assuntos dos deuses. Ele foi testemunha do rapto da jovem e bela Égina, que foi abduzida pela águia de Zeus, e percebeu que poderia tirar alguma vantagem desta situação. Apesar de ser rei de uma cidade gloriosa, Corinto sofria com escassez de água potável, e a jovem Égina era filha de Asopo, um deus rio, que se encontrava muito triste com o desaparecimento de sua filha. Sísifo foi até o deus fluvial e disse: Eu sei do paradeiro da sua filha, mas esta informação tem um custo. Quero em troca que o senhor crie uma nascente de água para abastecer o meu reino. Asopo aceitou a proposta de Sísifo e criou uma nascente da mais pura água mineral. E assim, Sísifo lhe revelou tudo o que sabia sobre o paradeiro de sua filha. O rei agora estava satisfeito, pois esta nova nascente traria fartura e ainda mais prestígio para sua cidade. Zeus, o Senhor Supremo do Olimpo, ficou extremamente furioso com a delação de Sísifo e ordenou que Thanatos, também conhecido como a personificação da morte, encontrasse Sísifo e ceifasse sua vida. Algum tempo se passou, até que Sísifo foi surpreendido pela chegada de Thanatos em seu palácio. Mas de sua mente rápida e ardilosa, uma ideia lhe veio à cabeça quase que imediatamente. Ele se dirigiu à morte e disse: Então parece que chegou minha hora. Não esperava morrer tão jovem, mas confesso que fui surpreendido com vosso esplendor. És de fato uma divindade magnífica, e saiba que dos vários deuses que já conheci, poucos têm um porte tão distinto e elegante. E por isso, antes de partir, gostaria de presenteá-lo com alguns adornos, que tornará sua presença ainda mais magnífica, pois para mim, tais joias não terão mais serventia. Thanatos ficou lisonjeado com tantos elogios e decidiu aceitar os presentes, pois não estava acostumado a ser recebido com tanta cortesia. Sísifo lhe colocou um par de pulseiras de prata e um colar, mas aquilo, na verdade, eram grilhões e uma coleira. O rei de Corinto havia feito o que até então parecia impossível. Ele conseguiu enganar a morte e ainda fez de Thanatos seu prisioneiro. O tempo passou e ninguém mais morria. O reino de Hades não recebia novos súditos. Nas antes lotadas margens do rio Aqueronte, Caronte o barqueiro não encontrava mais passageiros para fazer a travessia. As guerras, promovidas pelo deus Ares, não lhe davam mais prazer, pois ninguém morria. Tomado pela cólera, o deus da guerra se dirigiu a Corinto e derrubou a porta do palácio e rompeu as correntes que aprisionavam Thanatos. Livre de seus grilhões, o deus dos mortos não tinha dúvida de qual seria a primeira alma que ele iria buscar, e partiu à procura do rei para concluir a missão imposta por Zeus. Mas Sísifo já suspeitava que algo assim pudesse acontecer e orientou sua esposa que, caso ele falecesse de forma prematura, não prestasse os devidos serviços fúnebres devidos a um rei. Sísifo então se entregou pacificamente a Thanatos, que não hesitou em ceifar sua vida. Caronte já o aguardava para conduzi-lo até o Senhor do Submundo. As margens do Rio dos Mortos estavam repletas de almas, que já estavam na lista de Thanatos e só agora haviam sido buscadas. Ao chegar no reino de Hades, ele foi posto frente a frente com o Deus do Submundo, que parecia muito descontente. Após receber uma pesada censura por parte do grande deus, Sísifo pronuncia um discurso que já havia arquitetado mesmo antes de morrer.
Nobre senhor do submundo, sei que agi mal contra o senhor e lhe causei prejuízos. Mas esta não era minha intenção. Se soubesse que causaria algum dano ao grandioso Deus do mundo dos mortos, jamais procederia desta forma. Apesar de estar em débito com o senhor, tenho uma súplica a lhe fazer. Minha odiosa esposa se recusou a prestar os devidos ritos funerais a um rei que era tão querido por seu povo. A maldita me descartou como se eu fosse um cadáver de um cão. E por isso eu lhe suplico que me deixe retornar ao mundo dos vivos por apenas um dia, para que assim eu possa me vingar da minha esposa e organizar um funeral digno a mim e que honre o reino dos mortos. Hades concordava que tal situação era ultrajante e deu permissão para que Sísifo retornasse por apenas um dia ao mundo dos vivos. E após castigar sua esposa, ele deveria retornar a seus domínios. E Sísifo deu sua palavra que no final do dia já estaria de volta. Assim, Sísifo retornou a Corinto e lá ele reencontrou sua amada esposa e com ela fugiu. E desta forma, Sísifo enganou a morte pela segunda vez. Escondido dos deuses, Sísifo viveu uma vida longa e chegou até a mais tardia velhice, até encontrar seu inevitável fim. E neste reencontro com Thanatos, sua esperteza não poderia mais ajudá-lo. Ao retornar ao submundo, Hades o enviou para o Tártaro, o lugar para onde eram enviados os homens que cometiam graves pecados contra os deuses. E lá, ele recebeu um suplício terrível. Sísifo era obrigado a rolar uma pesada pedra a partir de uma planície até o alto de uma montanha. Mas sempre que chegava perto do cume, a pedra rolava de volta até o ponto de partida. E assim, Sísifo tinha que reiniciar seu trabalho novamente, novamente e novamente, por toda a eternidade. No distante reino da Frígia, reinava Tântalo, filho de Zeus com a princesa Plota. Devido à sua nobre linhagem, ele gozava de privilégios no Olimpo, podendo assim partilhar da mesa com os deuses nos banquetes do Olimpo. De sua posição privilegiada, ele podia ouvir as conversas e as tramas dos deuses. Apesar de ser muito bem recebido pelos deuses do Olimpo, ele não respeitava a hospitalidade de seus anfitriões. Ao voltar do Olimpo, Tântalo espalhava o segredo dos deuses que escutava durante os banquetes. Em outro episódio, ele roubou da mesa dos deuses um pouco do néctar e ambrosia, que eram alimentos que conferiam a imortalidade, e por isso eles eram restritos aos deuses. Devido à onisciência dos deuses, estes tinham conhecimento dos atos de Tântalo. Contudo, por apreciarem sua companhia, eles fizeram vista grossa e não o castigaram. Tântalo desejava retribuir a hospitalidade dos deuses, oferecendo a eles um banquete em seu palácio. Zeus, Hermes e Deméter aceitaram o convite e confirmaram suas presenças. O rei acompanhou os preparativos do banquete. Ele queria que o evento fosse perfeito, e assim ele receberia ainda mais graças dos deuses. Ele chama seu filho Pélops e diz: "Meu filho, hoje você terá a honra de partilhar a mesa com nada mais nada menos que os deuses do Olimpo." "Obrigado, meu amado pai. Finalmente terei o privilégio de, assim como você, estar à mesa na presença de meu glorioso avô." O jovem Pélops sai radiante em direção ao seu quarto para se preparar para o banquete. Tântalo convoca o cozinheiro e lhe diz: "Hoje você irá preparar a mais esplendorosa de todas as refeições." O rei cochichou algo no ouvido do cozinheiro, que ao escutar não conseguiu esconder sua inquietação. Os deuses chegam ao palácio e são recebidos com toda reverência. O banquete começa a ser servido e os presentes conversam sobre os mais diversos assuntos. Então Zeus pergunta: "Onde está o meu neto? Você disse que ele estaria entre nós." "Não se preocupe, meu pai. Ele logo estará à mesa com o senhor." Chega o momento do prato principal. O cozinheiro traz um belíssimo cozido com um aroma inigualável. Era realmente um prato fabuloso.
A deusa Deméter, que estava em uma tristeza profunda devido à partida de sua filha Perséfone para o reino de Hades, resolve devorar o cozido para esquecer um pouco de sua tristeza. Tântalo serve Zeus e Hermes com o cozido. Os dois deuses se entreolham com um olhar desconfiado. Não gostaram de minha oferenda aos deuses? Criatura degenerada, como ousa servir carne humana aos deuses? Não é um mero sacrifício humano, meu pai. É o maior dos holocaustos. Estou lhe oferecendo a carne de meu filho primogênito. Deméter, que havia comido um grande pedaço de carne, começa a ficar enjoada. Fomos complacentes com seus crimes no passado, mas o que fez agora merece ser punido exemplarmente. Tântalo foi enviado ao Tártaro, onde sofreria um castigo terrível. Ele foi colocado dentro de um lago, cercado de árvores frutíferas. A água o cobria até a altura do queixo, e as frutas estavam ao alcance de suas mãos. Contudo, Tântalo era constantemente afligido por uma fome e sede terríveis. Quando se abaixava para beber a água, o nível da água também baixava, impedindo-o de bebê-la. Quando a fome chegava e ele tentava alcançar os frutos que estavam sobre sua cabeça, o vento empurrava os galhos que continham os frutos para longe de seu alcance. Os deuses decidiram trazer o inocente Pélops de volta à vida. Eles o reconstruíram, e agora ele ainda era mais belo do que antes. Contudo, lhe faltava um dos ombros, que havia sido devorado pela deusa Deméter. Zeus pediu a Hefesto que confeccionasse um ombro de marfim para o seu neto. De volta à vida, Pélops se tornaria rei do Peloponeso, enquanto seu pai sofria seu castigo eterno no Tártaro, tendo os objetos de seu desejo tão perto e ao mesmo tempo tão longe. O rei Íxion da Tessália era uma figura nefasta que governava seu reino com mão de ferro. Na Tessália eram criados os melhores cavalos da Grécia, e no aras do rei existiam os melhores. O rei se apaixonou pela bela Dia, filha de Ioneu, um nobre da região. Íxion prometeu a Ioneu que lhe daria alguns de seus famosos cavalos em troca da mão de sua bela e jovem filha. Contudo, após se casar com Dia, Íxion não cumpriu com sua parte do acordo, o que deixou seu sogro indignado. Ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos e roubou alguns cavalos de Íxion. O rei ficou furioso e bolou um plano para se vingar de seu sogro. Ioneu foi convidado para um encontro com Íxion em seu palácio, com o pretexto de fazerem as pazes. Íxion recebeu o sogro com cordialidade, mas o rei tramava contra o pai de sua esposa. O rei convidou Ioneu para visitar um novo cômodo de seu palácio. Lá havia um fosso, e quando o visitante esticou o pescoço para ver o que havia dentro, acabou sendo empurrado por seu genro. Ioneu caiu dentro do fosso, que estava repleto de brasas. O convidado passou a ser consumido pelas chamas e gritava de dor, para o deleite de Íxion. E antes de ser devorado pelas chamas, Ioneu ainda viu o corpo carbonizado de sua filha ao seu lado. Mas os pecados de Íxion não seriam perdoados. O rei foi deposto e passou a vagar como um vagabundo, recebendo pedradas e cusparadas onde quer que fosse. Após anos de sofrimento, Íxion parecia arrependido e rogou aos deuses por perdão. Zeus se apiedou do homem, que um dia já havia sido um grande rei, e o convidou para visitar o Olimpo. Lá, ele participou de um dos banquetes celestiais e confraternizou com as divindades olímpicas. Mas sua falta de caráter voltou a se manifestar. Íxion se apaixonou perdidamente pela deusa Hera, esposa de Zeus, seu anfitrião. Ele chegou a declarar para a deusa o seu desejo de se unir carnalmente com ela. Hera o rejeitou
e contou tudo ao seu marido. Zeus não acreditou que seu hóspede seria capaz de tal desfeita, e para testar Ixion, Zeus moldou uma nuvem, de forma que ela se tornasse um simulacro perfeito da deusa Hera. A nuvem em forma de deusa flertou com Ixion, que não hesitou e se uniu com a falsa deusa. Deste pecado contra a hospitalidade nasceriam criaturas bizarras, que eram um misto de homem e cavalo, que ficariam conhecidos como centauros. Zeus então expulsou Ixion do Olimpo. Só não foi mais implacável, pois sentiu certa empatia com Ixion, já que o grande deus sabe como é difícil conter certos ímpetos luxuriosos. Mas ele ainda iria se arrepender de sua clemência. Ixion, ao voltar ao mundo dos homens, agora passou a se gabar para todos do fato de ter se unido com a rainha dos céus, e isso deixou Zeus furioso. O Deus Supremo fulminou Ixion com um de seus raios, e seu espírito foi jogado nas profundezas do Tártaro. Lá, ele foi colocado em uma roda em chamas e amarrado a ela por serpentes. Ixion agora passaria seus dias ardendo em chamas enquanto sua roda girava sem parar por toda a eternidade.